aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre obturação endodôntica, mais particularmente sobre o uso do termocompactador FIP da Woodpecker, comercializado no Brasil pela WAK. Vamos ver alguma coisa sobre a operacionalidade deste equipamento, vamos falar sobre as técnicas de condensação que nós executamos e algumas demonstrações sobre como manusear o equipamento corretamente. Nós já sabemos que os objetivos da obturação endodôntica seriam três: o selador, o antimicrobiano e o biológico. O que seriam esses três objetivos então? O objetivo selador seria você, justamente como o nome diz, selar hermeticamente este sistema de canais radiculares, essa cavidade endodôntica, a ponto de não permitir a possível permanência de alguma área que possa servir de sítio para substratos futuros para uma reinfecção poder se desenvolver. O antimicrobiano, por dois aspectos. Um, pelo pequeno poder de eliminar as bactérias no momento da presa do cimento endodôntico, isso alguns cimentos teriam essa propriedade, mas principalmente de sepultar qualquer tipo de bactéria ou micro-organismo que permaneça mesmo após os procedimentos do preparo químico-mecânico. E o objetivo biológico seria aquele em que nós buscamos uma reparação tecidual, ou pelo menos não impedir a reparação tecidual das áreas periapicais, que seria o nosso objetivo primordial do nosso tratamento endodôntico. Vamos então conhecer algumas características do termocompactador que serão importantes para a gente poder saber como manuseá-lo corretamente. É um aparelho que possui uma tecnologia muito avançada da Woodpecker, que está há mais de 30 anos no mercado odontológico, trazendo equipamentos da mais alta precisão, como os motores, por exemplo, o motor iMotor, que é excelente, que reproduz todos os movimentos que nós precisamos para fazer o melhor uso de qualquer instrumento endodôntico. Temos os aparelhos de localizadores apicais e esses aparelhos para obturação, que além do termocompactador, nós temos a termoinjetora, que nós vamos mostrar em outra oportunidade. É um equipamento, esse termocompactador, que você pode trabalhar em 4 temperaturas diferentes. Ele é cordless, ou seja, ele não tem fio. E além de tudo, ele tem uma proteção contra a queimadura de tecidos moles, bochecha, lábios ou gengiva do paciente, caso venha a encostar esse equipamento durante a operação. Uma outra característica muito interessante dele é o seu display digital, em que você pode, como vocês estão vendo nas setinhas vermelhas, operar com a mão direita ou com a mão esquerda e tendo o visor voltado na posição correta para você poder observar que temperatura você está trabalhando, se você está tendo já a redução da temperatura e assim por diante. Então ele permite essa movimentação do display nas duas direções, tanto trabalhando com a mão direita quanto trabalhando com a mão esquerda. Para fazer a colocação do inserto, então vocês vão pegar a ponta e apoio até ela encaixar nessa posição certa do equipamento. E em seguida nós podemos colocar a ponta de segurança. Isso, está colocada, muito bem colocadinha, para proteção dos tecidos moles do paciente, uma vez que você vai chegar numa temperatura muito alta, podendo incorrer em alguns acidentes ao seu paciente. Vamos então em seguida fazer uma demonstração com alguns vídeos do corte da gutapercha dentro de um canal radicular, para vocês observarem o funcionamento do equipamento. Antes disso, eu queria mostrar que ele vem com o próprio carregador, né? Esse é o carregador do equipamento. Existe uma posição correta de você colocar o seu equipamento para carregar a bateria.
né? Você encaixa esse equipamento certinho na posição e você vai ter um LED aqui em cima que vai indicar com a luz amarela se ele está carregando, e a partir do momento que ela se tornar constantemente verde, ele vai anunciar que a bateria está completamente carregada. Então, é uma bateria recarregável, onde você não precisa ter a presença de fios, ele é totalmente sem fio, isso facilita muito a sua utilização também. Muito bem, eu vou mostrar para vocês agora a ponta da termocompactadora cortando um cone do gutta-percha. No momento que eu aciono a temperatura, faço o corte e ela muito facilmente foi seccionada pelo termocompactador. Muito bem, o cone que nós cortamos há pouco foi um cone da Odus. Agora nós vamos cortar um outro cone da MK Life. Chegamos à temperatura. Ok, sem problemas. Último, um cone da TDK. Vamos acionar o termo. Fazemos o corte perfeitamente. O que a gente pode observar então? Os cones, no momento do corte, praticamente todos se mostram muito parecidos. Não há um cone mais difícil de se cortar do que o outro. O que vai fazer a diferença da marca dos cones é no momento de você usar a termoinjetora, onde nós vamos precisar uma gutta-percha um pouco mais mole, vamos dizer assim, né? E que você tenha maior facilidade de injetar esse material através da termoinjetora. Aí nós vemos um pouco de vantagem nos cones da Odus, que tem um teor de gutta-percha maior do que os outros cones. Vamos iniciar então nossa demonstração do termocompactador da WK, da Woodpecker, onde nós vamos mostrar alguns procedimentos básicos para saber utilizar muito bem o equipamento. Então, esse é o equipamento termocompactador, onde nós temos esse botão de acionamento do on-off, liga e desliga, e aqui nós temos o botãozinho de aquecimento. Então, vamos primeiro ligar o aparelho para vocês verificarem como é que é o display desse aparelhinho. Então tá aqui. O que apareceu ali? Uma temperatura, né, que por enquanto ele está frio, ou seja, a ponta de corte está em temperatura zero, está na temperatura ambiente, né, não estaria 0 graus, mas temperatura ambiente. Quando eu quero regular a temperatura que eu vou trabalhar dentro do canal, então eu posso apertar esse botão 2 vezes, eu tenho ali 150 graus, 180 graus, 200 graus ou 230 graus, seja a temperatura que eu queira trabalhar. Tá? Esse botão, então, como eu falei, ele é o botão de aciona o aquecimento. Então, a partir do momento que eu pressionar esse botão, ele vai fazer esse som e vai chegar até a temperatura de 230 graus para eu poder fazer a execução do corte da gutta-percha e, em seguida, solto o botão e ele resfria rapidamente até uma temperatura que eu, inclusive, posso, se eu quiser, tocar. Não vou fazer isso, mas simplesmente estou mostrando para vocês que está numa temperatura sem estar aquecida a ponto de eu poder tocar na ponta. Um detalhe bem interessante é que se eu, vamos colocar uma outra temperatura aqui, um pouco mais baixa, 150 graus. Se eu ficar acionando esse botão durante mais de 10 segundos, o que vai acontecer? Ele chegou nos 150 graus e ele mantém a temperatura, mas depois de 10 segundos o que acontece? Mesmo sem eu soltar o botão, ele para e recua a temperatura até você poder novamente tocar no inserto sem problema nenhum de queimadura ou alguma coisa assim. Tá? Vem essa proteção adicional para evitar queimaduras nos tecidos moles, bochechas, lábios, língua do paciente, eventualmente mesmo com isolamento possa tocar em algum desses tecidos. É uma segurança a mais que o equipamento tem, certo? Então, é um equipamento que, diferente, por exemplo, de um condensador de Paiva tradicional, que você vai aquecer essa ponta lá na lamparina, e no momento que você traz da lamparina até você usar no dente, que você vai estar fazendo o corte,
existe um transporte e essa troca de temperatura com o ar vai diminuindo muito a temperatura até você chegar ao dente, de maneira que você pode, muitas vezes, chegando numa temperatura muito baixa, ao realizar o corte da gutta-percha, você acaba grudando um pouco o condensador na guta e repuxando o cone de dentro do canal, o que vai gerar um deslocamento da gutta-percha no sentido coronário, prejudicando a sua obturação. Muitas vezes você até já fez a prova do cone, a prova da posição do cone está correta, mas mesmo assim você, né, pode deslocar esse cone e aí acabar incorrendo em erros na sua obturação. E você acaba muitas vezes não percebendo se houve um pequeno deslocamento. Como nós observamos nos vídeos há pouco, nós temos a possibilidade de operar em 4 temperaturas. Só na ilustração do slide eu gostaria de comentar que essa ponta ela não fica ao rubro como está mostrando o desenho, mas apenas exemplificando que é um aquecimento da ponta naquelas 4 temperaturas que você pode programar, de uma maneira que você vai substituir o calcador ou o condensador de paiva que você tem que aquecer na lamparina e trazer para o dente para fazer o corte, né? Também existe o ultrassom para você fazer esse procedimento com insertos apropriados para isso, mas nós entendemos que o ultrassom ele tem uma ótima função em outras várias partes. Seria um adicional à função do ultrassom a executar esse procedimento de corte, que é muito mais fácil e muito mais preciso utilizando um equipamento apropriado como esse. A compactação, como vocês vão observar no vídeo a seguir, ela também é uma fase importante da obturação. Por quê? Porque você vai ajudar a aglutinar mais, a compactar mais essa massa obturadora, principalmente na região apical, mas no sentido de você levar cimento e gutta-percha para canais colaterais, canais laterais, anfractuosidades presentes no canal e até imbricar melhor nas paredes dentinárias, entrando dentro dos túbulos dentinários. Então vocês vão observar no vídeo a seguir a maneira correta de fazer a compactação com o termocompactador da Woodpecker. Nós vamos demonstrar então, a título de ilustração, o corte da gutta-percha no momento da obturação. Então está ali o cone posicionado na entrada do canal. Nós vamos então acionar o nosso motor, o nosso termocompactador, até ele atingir a temperatura que nós desejamos. Chegou na temperatura, eu vou fazer simplesmente a passagem do cone, do corte no cone. Feito o corte, eu posso então, espero ele esfriar um pouco e fazer então este procedimento de condensação do cone dentro do canal radicular, utilizando o compactador no sentido vertical do canal radicular. Lembre que a pressão não pode ser muito grande nesse momento, porque você pode até entortar um pouquinho a ponta do compactador, mas não é o objetivo agora. E sim você compactar ligeiramente a gutta-percha para poder novamente acionar o aquecedor e levar mais para o interior do canal, plastificando a gutta-percha. Espera ele esfriar um pouquinho, aciona e tira ele de dentro do canal. Ele sai praticamente limpo. Você pode usar, e eu até prefiro muitas vezes, você usar compactadores frios, né, para completar ou complementar a condensação da sua gutta-percha dentro do canal radicular. Então você usa o compactador frio para fazer essa compactação. Vai voltar, se você quiser voltar com o seu aparelho, faz uma nova ativação da temperatura. Chegou na temperatura e compacta a gutta-percha até onde você quiser. Ok? Viram que ele sai limpinho, se você fizer a retirada correta. E novamente o uso de um compactador frio para que você possa realizar a compactação da gutta-percha em toda a extensão do canal. Então é muito simples e muito interessante de utilizar esse equipamento.
com isso nós finalizamos neste vídeo, né, a maneira de utilizar corretamente o nosso termocompactador. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, nós podem entrar na nossa página do Instagram, no Facebook, ou mesmo no nosso WhatsApp, para que vocês possam fazer questionamentos ou perguntas a respeito do equipamento e também outras dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço a todos.